E o 11/11 AliExpress começou a principal campanha do ano lá na plataforma. Eu tenho feito lives aqui no canal, nossos grupos de promoções estão bombando. Se você ainda não está acompanhando, os links estão aparecendo aqui embaixo para que você entre. Eu trouxe 3 produtos de diferentes categorias para você ficar de olho por lá. Seja porque o preço caiu com os cupons de descontos, com os progressivos, ou seja pelo fato desses produtos estarem com estoque local, como é o caso desse monitor portátil. Olha que coisa interessante, cara. Uma tela de 18.5 IPS 120 Hz já no Brasil, então você não paga os impostos do Remessa Conforme, ele chega na sua casa diretamente de um local aqui no território brasileiro, ok? Então, vamos acompanhar aqui um pouco desses produtos que eu tenho utilizado no meu dia a dia, os seus vários diferenciais e também, claro, alguns pontos de observação, tá? Aí você decide se vale a pena para você. Galera, começando com esse teclado mecânico, olha que coisinha simpática, o tamanhozinho desse teclado, cara. Esse teclado ele é bem compacto, mecânico, sem fio, então rede 2.4 GHz ou Bluetooth. O detalhe interessante nele é que ele permite, com um comando aqui no teclado, que é o FN mais o Q, W ou E, alternar entre diferentes PCs. Eu posso deixar ele pareado via Bluetooth em um e via Wi-Fi no outro. Aí eu consigo ir alternando de uma forma rápida entre um PC ou outro, uma função interessante dele, tá? Eu tenho utilizado aqui nas minhas 2 bancadas de teste, não com esse recurso, mas através de um hub, na verdade um switch USB da Ugreen, onde eu troco e consigo acessar o mouse e o teclado em um PC ou o mouse e o teclado no outro PC. Como é tudo sem fio, eu acabo ficando com um espaço legal na mesa, não fica aquela bagunça de cabos. Então, nas bancadas de teste, eu tenho usado só teclado e mouse sem fio para facilitar o uso aqui. E esse teclado, ele é bastante compacto, como vocês estão percebendo. Normalmente eu prefiro usar full size na minha máquina pessoal, mas nas bancadas não faz tanta diferença ser full size ou compacto como esse. Na verdade, é até melhor porque me poupa o espaço. E muitas pessoas preferem teclados assim por conta de você poder transportar ele com mais facilidade, né, porque ele é menor. E alguns estilos de jogos, as pessoas até preferem teclados mais leves e pequenos como esse, para você poder virar ali, enfim, ter um certo conforto a mais, tá? Bom, em relação ao teclado, pessoal, alguns pontos interessantes aqui. Esse teclado tem uma duração muito longa, tá? Você coloca 2 pilhas palito AAA, e o fabricante fala que dura até 6 meses. Eu não tô com ele há 6 meses, mas até então tem durado bastante mesmo com pilhas alcalinas, tá? Ele vai ter o dongle USB aqui na parte de baixo que você vai colocar no seu PC, enfim. Também pode ser pareado via Bluetooth, como eu acabei de explicar para vocês, tá? As keycaps, elas são feitas em double shot injection. O que acontece? A escrita da tecla é feita junto com a keycap. Então isso proporciona uma durabilidade maior para a tecla em si. Então ela não fica manchada, apagada, tá? Como vocês estão percebendo, ele não tem iluminação. Então é um teclado básico, porém mecânico, com os switches Red, que são switches que tem um feedback legal, não fazem muito barulho em relação ao switch Blue, switch Black, por exemplo, que é meio absurdo o som. Sinceramente, é um feedback bem gostoso, cara. É um teclado silencioso, macio de digitar. Você fica ali um tempão jogando, fazendo os testes, como é o meu caso aqui, e você nem vê o tempo passar. E o preço dele no AliExpress, cara, é muito legal. Você paga ali por volta de 110, 120 reais, já com os impostos somados nesse preço. Então é um preço para um teclado mecânico, é interessante pegando lá no AliExpress. Olha eu derrubando o SSD aqui, cara, olha só, dando uma de Linus aqui agora. O último detalhe aqui dele, ele também vem um kit para você substituir 2 switches. Então de repente, Lucas, estragou um switch da minha tecla. Com a ferramenta extrator eu vou lá rapidinho, tiro ele, troco por outro, ou você pode comprar outros switches, caso você queira, na internet, e substituir. Uma forma de você manter o seu teclado por um tempo maior. Afinal, você pode simplesmente trocar a tecla que quebrou por um switch novo, tá? Agora falando dessa belezura aqui, cara, como esse monitor tem me ajudado no dia a dia, vocês não fazem ideia. Trata-se de uma tela da UPerfect, 120 Hz, olha as especificações, 120 Hz, IPS, Full HD, com conexão USB-C que passa
tanto vídeo quanto áudio, a tela também tem caixa de som embutida e passa energia automaticamente. O único cabo, eu consigo ter tudo funcionando perfeitamente aqui, cara. E isso ajuda muito no trabalho, porque às vezes eu faço trabalho remoto, eu levo só o meu notebook, cara, plugo no meu notebook e continuo utilizando ali duas telas. Isso é bem interessante para expandir. Serve também, por exemplo, Lucas, eu tenho um Nintendo Switch. Cara, você expande a tela do seu Switch para você jogar aqui, ao invés de jogar só numa telinha mais compacta, para você ter ali uma tela maior para jogar com amigos, eventualmente, né? Tem a furação VESA, caso você queira usar fixo. Porque que acontece? A ideia de uma tela portátil é você levar para onde você quiser. Ela é muito fininha, muito leve, tá? Põe na mochila e leva. Mas caso você queira comprar algo assim para usar fixo, furação VESA, você pode deixar o seu monitor na horizontal, na vertical, assim você escolhe de acordo com o seu suporte. Em termos de conexão, ele vai ter duas conexões USB-C, uma conexão mini HDMI. Quando você abre a caixa, ele vai vir então os dois cabos USB-C, um é para vídeo, o outro é para o carregador que inclusive é de 36 watts, tá? Observação que você só usa o carregador quando você vai usar a conexão mini HDMI, porque caso você use o USB-C via Thunderbolt que está passando a conexão de áudio e vídeo, já vem a energia junto, então você só precisa usar só o cabo USB-C, que é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento, porque a minha placa de vídeo 7900XTX tem o USB-C que passa o vídeo normal e está tudo funcionando como vocês estão vendo aqui nessa imagem, belíssimas imagens aqui do painel IPS, né, cara? As cores deles são muito bonitas, tá? E aí, esses cabos eles são meio curtos, isso é um fato, vê que tá até meio esticado o cabo aqui, tá? Seria interessante você comprar um cabo maior caso você queira uma distância maior em relação ao seu computador. Tem que ser cabo adequado para passar áudio e vídeo como esse aqui, não pode ser qualquer cabo USB-C porque não funciona, eu testei. Tem que ser cabos específicos para passar áudio e vídeo via Thunderbolt 3, por exemplo, tá? Bom, pessoal, então, cara, realmente bem interessante, tela 18.5 com HDR 400, tenho utilizado aqui para expandir as minhas telas e realmente ter uma qualidade de imagem bonita, cara. Eu tenho outros monitores IPS Full HD e não consegui distinguir a diferença em relação a isso. É uma tela, um painel chinês de um fabricante desconhecido, mas que saiu muito bem, eu tenho utilizado aqui no meu dia a dia. E ele tem um diferencial muito legal, que é o fato de estar no Brasil. Quando eu peguei isso daqui, ele veio do Rio de Janeiro, não foi uma importação, não passou pela alfândega. Veio do Brasil para o Brasil. Então eu fui entregue na minha cidade via Correios, né? E tudo foi certinho. Se você entrar agora no AliExpress, tá lá a opção para você pegar justamente diretamente do Brasil, tá? Outros pontos importantes aqui antes que eu esqueça, pessoal, o USB-C para passar áudio e vídeo não funciona com todos os dispositivos. Não é assim, eu vou pegar o meu smartphone, então eu vou pegar aqui o USB-C. Alguns smartphones funcionam? Funcionam. Não são todos. Você tem que verificar na lista da própria YouPerfect lá no AliExpress, tem uma mini lista, ou no seu próprio dispositivo se ele permite esse tipo de conexão, tá? A mesma coisa no notebook. Não é porque o notebook tem uma USB-C que você vai conseguir passar áudio e vídeo via USB-C. Tem que ser um aparelho compatível com esse tipo de recurso, tá? Em relação ao feedback jogando, pessoal, eu joguei aqui um pouco, não joguei muito nele. Joguei CS2, que é um jogo competitivo. Cara, não percebi problemas em relação a input lag, blur, coisa do tipo. Confesso para vocês que eu não sou um cara tão exigente quanto a isso, tá? Então assim, joguei, matei ali, tela 120 Hz funciona, não é 120 Hz fake, dá para perceber a diferença em relação aos 60 Hz. Fiz aqueles testes online, onde você pode testar ali vazamento de luz, dead pixel em cor verde, cor azul, cor preta, testes de blur, de input lag, cara, passou em todos os testes, então realmente não vi dificuldades aqui em relação a isso, tá? Um detalhe para vocês, pessoal, que o carregador, quando você vai comprar, você tem várias versões lá no AliExpress, tem que selecionar conector europeu, que é o carregador com 2 pinos, tá? E essa opção é que está no Brasil justamente porque é um carregador mais comum disponível aqui pra gente. Pessoal, em relação ao preço, hoje ele está por volta ali, a expectativa do 11 é por volta dos R$800 para menos, tá?
Pô, Lucas, mas é o preço de um monitor fixo, mas ele tem a vantagem de ser fininho, né? Tem esse suporte próprio, é USB-C e você pode levar para qualquer lugar. Se o seu objetivo é ter um monitor fixo, claro, vou comprar um monitor fixo. A ideia dele é portabilidade. Eu vou trabalhar remoto, vou lá, quero uma segunda tela para o meu notebook, pluga a segunda tela. Ou estou numa reunião, quero espelhar minha tela para alguém ver ali um pouco mais distante, plugo no notebook, funciona. Ou como eu falei, consoles, PlayStation, Xbox é compatível, o Nintendo Switch, que é um caso, ROG Ally, entre outros compatíveis, tá? E aí, Lucas, eu não tenho USB-C. Cara, você pode usar o HDMI. E ele vem com um cabo que converte de mini HDMI para HDMI tamanho normal. Então, pelo fato de ser HDMI também, é multifuncional. Posso colocar em qualquer coisa que tenha um HDMI. Que tudo hoje em dia, em relação ao videogame, enfim, PCs, notebooks, tem um HDMI para você poder dar vídeo nessa tela aqui, tá? No caso de usar o HDMI, eu tenho que obrigatoriamente usar uma fonte de alimentação para passar energia junto aqui, tá? Bom, então é isso, pessoal. Esse monitor realmente é bem interessante. Tem uma outra opção dele, da Earperfect, um pouco mais barata, que é uma tela que não é 120 Hz, ela é uma tela menor de 15.6, tá? E você acaba economizando um pouquinho caso assim você queira, tá certo? Aí outra coisa, não é touchscreen, tá? Apesar de ter um negócio portátil aqui, você fica com aquela sensação de querer tocar, mas não é touch, é uma tela convencional. Plug and play, plugou, funciona. Sem dor de cabeça, até então, com esse monitorzinho aqui. Pessoal, agora falar um pouquinho do SSD da Hexem, tá? A Hexem é uma marca bastante antiga lá no mercado chinês e SSD deles são bem populares no AliExpress. Peguei esse daqui, na verdade peguei dois esse daqui para fazer uns testes. Eu vou montar umas bancadas de teste com esse daqui, tá? O que acontece, pessoal? É um SSD Gen 4 compatível com o PlayStation 5, tá? E com PCs, notebooks equivalentes. Mesmo que eu tenha um slot M2 Gen 3 só, Gen 4, cara, funciona sem problemas. A minha placa-mãe tem slot Gen 5, funciona sem problemas. No AliExpress, eu vou encontrar ele nas versões de 1, 2 TB, também 512GB, que eu não recomendo que vocês sempre procurem pegar pelo menos de 1 TB, porque boa parte das placas-mãe hoje, o notebook só tem um slot M2, aí eu vou lá e coloco o de 512, quando eu quero ter mais espaço, eu vou ter que tirar aquele para colocar outro, então acaba gastando duas vezes. Já compra um tamanho que você quer, tá? E você vai ter as versões Gen 4 de 5.000 MB, 7.000 MB. Isso aqui é o Gen 4 7450, que é o melhor que eles estão oferecendo de 1 TB. Nesse caso, a Coach ainda não tem estoque local, acredito que isso vai acontecer em breve, tá? Outras marcas já estão trazendo isso, conforme eu mostrei em outros vídeos aqui no canal, mas você, com os descontos progressivos do AliExpress e os cupons de desconto que eles liberaram, você está pagando um preço abaixo de $50, então significa que você paga só o ICMS e acaba meio que absorvendo o imposto. E a expectativa de preço aqui está ficando entre 250 a 270 reais na versão de 1 TB. Em relação à performance, pessoal, ele vai alcançar ali por volta de 7.000 MB por segundo, por volta de 6.000 MB de gravação, e ele tem hardware muito parecido com vários SSDs do AliExpress que eu já testei aqui, por exemplo, o MovieSpeed, NV7000, Reletec P400 Evo, entre outros vários e vários, o Quotium Gen 4 também. Então, é um hardware muito comum e conhecido, que é um ponto interessante, tá? DRAM-less, NAND YMTC3 ETLC 232 layers, tá? Na página do AliExpress eles falam que em algumas compras pode vir um dissipador extra, no meu caso não veio, tá? Então eu testei com o que vem aqui. Mas se você for observar aqui, ele meio que tem um dissipador, uma folhinha fina, geralmente eles fazem de grafeno, coisa do tipo, aonde ele atua sim como um dissipador, não tão eficiente quanto um dissipador maior, com termopads e uma área de dissipação maior, mas acaba fazendo alguma diferença sim na redução de temperatura, que é uma coisa boa, que impacta na performance, tá? Então, em relação à temperatura, pessoal, eu fiz um teste posicionando a minha câmera térmica assim que eu liguei o computador, então você vê ele começando a esquentar por volta de 31 graus, 32, uma temperatura bem modesta. Conforme eu fui rodando o teste, ele foi subindo para 48, 50, você vê que a parte que mais esquenta justamente é na controladora, tá? É onde normalmente ocorre thermal throttling.
E lá no final do teste, mais ou menos uns 8 minutos, onde eu estava gravando, ele estava em 66 graus na câmera térmica. Internamente o componente está um pouquinho mais quente, porque aqui a gente está vendo a temperatura do microdissipador que tem aqui junto com a logo da Rixemi, tá? Então esse é o teste com a câmera térmica. Em relação ao teste com os softwares medindo ali o sensor, a gente vê que a temperatura foi até modesta. Ele ficou na média dos 63 graus. Mas, Lucas, o que aconteceu aqui? Por que ele subiu lá e depois ele caiu? Thermal throttling. Depois que ele alcançou por volta de 70 graus, que é meio que o limite operacional dele, ele começa a cair a performance e mantém a temperatura um pouco mais baixa nesse nível, tá? E com o dissipador da minha placa-mãe, que eu utilizo aqui, uma Aorus Elite Z790, cara, ficou 20 graus mais frio. E você vê que ele não teve o thermal throttling, justamente porque ele já estava numa temperatura muito baixa. Os testes de performance mostram isso, cara. Aqui a gente vê o SLC Cache, que é o teste onde a gente vê a realidade da gravação. 99% dos SSDs são assim, onde o fabricante pega aquela porção de NANDs TLC reprogramados como SLC e fala que aquela é performance rotulada, mas na realidade, quando você grava por um tempo no SSD, a performance cai, é natural, tá? A gente vê que nos primeiros 154 GB, quando você faz uma gravação completa até encher o SSD, ele grava numa velocidade muito boa, acima dos 5.000 MB por segundo, e vai fazendo as suas oscilações. Depois ele cai para gravar diretamente na NAND TLC e fica numa média de 1.242 MB por segundo. Na gravação média sustentada, 1.361. No final você vê aquele mini terremoto, porque é o thermal throttling, é onde o SSD começou a ficar quente e ali ele começou a fazer suas oscilações, o que é esperado. O tempo para terminar foi de 13 minutos, que é um tempo muito bom. 13 minutos para encher 1 TB, bem legal. Só um detalhe, pessoal, vamos supor que eu grave 154 GB e pare de gravar. Se eu voltar a gravar no SSD, não é que ele vai só gravar a partir de 154 GB só naquela velocidade mais inferior. Não, é uma gravação contínua. Se eu encher de 0 até 1 TB, vai acontecer isso. Agora, se eu gravar, parar, depois gravo de novo, paro, normalmente eu vou estar gravando sempre na velocidade máxima, porque eu estou dando um tempo para o SSD se reprogramar. Entenderam bem? Ok, pessoal. Agora, seguindo aqui um pouco para os testes de performance, pessoal, basicamente ele passa todos os testes, o SSD, ele pega ali quase 6.000 MB de leitura e quase 5.600 de gravação. Ele é um software que não mostra todo o potencial do SSD, por assim dizer, enquanto que o Crystal Disk Mark, ele valida aquilo que a gente tinha visto, que é por volta de 7.000 MB por segundo de leitura e por volta de 6.500 de gravação sequencial. O Ato Disk Benchmark, a gente vê que ele não teve o thermal throttling muito significativo, ao menos esse teste que é um pouco mais rápido, que dura ali mais ou menos uns 2 minutinhos. Ele só dá thermal throttling quando é um teste mais longo, conforme foi apresentado para vocês, ok? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Trouxe aqui para vocês um review de 3 produtos em um único vídeo só. Os 3 eu estou utilizando no meu dia a dia. O teclado, cara, sem comentários, baratíssimo, boa qualidade, muito gostoso de digitar, tem me ajudado a manter a organização das minhas bancadas. Essa telinha aqui, cara, é uma tela coringa, porque eu uso no meu notebook, eu uso para poder ver os resultados da minha placa de captura a uma distância maior e assim por diante. O SSD eu estou montando bancadas e vocês viram um pouco do desempenho dele. Inclusive aqui, ó, eu estou com 2. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de conferir o AliExpress no 11/11, vai até o dia 17, cupons de desconto, descontos automáticos quando você vai no carrinho, grupos de promoções, se mantenham informados por lá, Telegram, WhatsApp e lives, pessoal. Estamos fazendo lives diárias acompanhando, apesar do remessa conforme, apesar dos impostos, ainda tem muita coisa que vale a pena e a hora de conferir é agora. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.